Bom dia, galerinha, tudo bem? A gente vai começar mais uma aula de artes. Na aula passada vocês fizeram prova, né? E eu não pretendo fazer recuperação dessa prova, tá? Vocês vão ter recuperação trimestral para recuperar caso precisem. A prova estava bem fácil, porque acho que foram 5 das questões que eu fiz. O SuperPro não suportava, o banco de dados deles tinha essas questões, eu botei na prova, fui ver como aparecia para vocês e não tinha como responder. Então, ficou bem simples, né? Acho que tinham 7 questões na prova de vocês, algo assim. E se alguém não fez, tá? Vem conversar comigo. Dependendo do motivo, eu penso numa prova para substituir, tá? Mas eu deixei a prova um dia inteiro disponível para vocês. Acredito que tenha dado tempo de fazer. Então agora eu vou fazer uma revisãozinha rápida sobre o que a gente falou na última aula, né? Que foi sem ser semana passada a outra. E daí vou entrar no assunto da aula de hoje, tá? Pra gente encerrar o capítulo. Então vamos lá, vamos começar. A gente tá no capítulo 4, né? No quebra de paradigmas. E eu já falei na aula passada, mas eu só vou retomar, né, bem superficialmente, o contexto histórico. A gente está falando do século XX, que começou com muitas mudanças, que já estavam em curso ali no final do século XIX. Então estava rolando a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa e os regimes totalitários na Europa. E os artistas europeus começaram a apresentar, nas obras deles, interesses novos, que não eram baseados nas regras do passado da arte ocidental. Essa arte moderna, né, das vanguardas artísticas do século XX, elas englobam todas as linguagens artísticas. Elas rompem com padrões corretos, né, de bom gosto, e acabam com a ideia de que a arte ela precisa ser representativa, de que ela precisa imitar a realidade. Eles acham que não precisa mais ser assim. E eles recusam também a reprodução de um ideal de beleza, e eles representavam agonias dos anseios da época, e criavam suas próprias regras, né, e esses movimentos eles surgiam e desapareciam em poucos anos. E eles influenciaram as rupturas artísticas em várias partes do mundo. O expressionismo surgiu na década de 90 e ele buscava expressar emoções subjetivas e as respostas que os objetos ou as ações elas podiam despertar dentro das pessoas. Eles traziam distorções, sínteses e exageros primitivos, exploravam fantasias e utilizavam cores bem vivas, né, nas pinturas e traziam desenhos chocantes com cenas violentas. Inclusive, né, essa arte ela foi condenada pelo nazismo, né, essa vanguarda, como arte degenerada. Eles criticavam a situação social e atingiu vários setores da arte, como a pintura, a literatura, o cinema, a música, a dança e o teatro. Eles não tinham líderes nem manifestos e nem uma época ou uma geografia específica. E artistas de vários estilos absorveram esse... Desculpa, gente, falei errado. Artistas de vários lugares absorveram esse estilo. Troquei as palavras. Eu coloquei aqui 2 imagens, né, que são expressionistas. Uma é do Van Gogh, que é A Noite Estrelada, de 1889. E essa aqui é do Munch, A Menina Doente, de 1885. O expressionismo também influenciou a dança, né? Ali por 1920 e 1930, surgiu a dança-teatro e nomes como a Mary Wigman e o Kurt Jooss, que se inspiraram, né, no trabalho do Rudolf Laban. Eu falei disso mais explicadinho na aula passada. Se precisar, assistam lá o vídeo de novo. O expressionismo também influenciou a música europeia, né? E marcou o período entre guerras. Ele dava voz às ansiedades da vida humana, o que eles estavam sentindo naquele momento. Então as obras eram emocionalmente intensas, né? Porque o que eles estavam sentindo era bem intenso, bem pesado, e as obras eram complexas e bem estruturadas. E agora a gente vai entrar no cubismo, né, que é o assunto da aula de hoje. O cubismo ele foi um dos estilos mais influentes das artes visuais do século XX. Foi um movimento criado principalmente pelo Pablo Picasso, pelo Georges Braque, em Paris, entre 1907 e 1914. O estilo cubista ele enfatiza a superfície plana, bidimensional do plano pictórico, e ele rejeita as técnicas tradicionais de perspectiva, do esboço, da modelagem, a sombra. E ele rejeita, né, as teorias que já eram consagradas pelo tempo, que afirmavam que a arte ela devia imitar a realidade e a natureza. Os objetos eram representados como se eles estivessem abertos na tela, e eles não mantinham a forma e a textura desses objetos. Eles apresentavam uma nova realidade, onde esses objetos eram fragmentados, em formas de cone, esferas e cilindros.
A origem do nome cubismo veio de uma observação feita por um crítico que descreveu de forma irônica, né, em 1908, o trabalho Casas del Stack, do Braque, que é esse aqui da figura 6, como sendo composto por cubos. E daí veio o nome cubismo. Gente, desculpa o barulho de cachorros latindo, minha vizinhança é barulhenta. Nessa pintura aqui do Braque, o volume das casas e a forma cilíndrica das árvores, e também essas cores marrom e verde, né, trazem uma referência às paisagens que o Paul Cézanne pintava. E essas paisagens do Cézanne inspiraram profundamente os cubistas na primeira fase, que foi até 1909. Mas foi essa obra aqui do Picasso, que foi pintada em 1907, que começou a fundamentar o cubismo, né? Ela veio antes dessa obra do Braque, que eu mostrei para vocês ainda há pouco. E ela ainda não era uma obra cubista. Mas ela trouxe elementos, né, que foram explorados por esse movimento. E o Picasso ele já trazia essa ideia de anular a ordem dos planos, né? A gente não consegue perceber o que está perto, o que está longe, o que está dentro, o que está fora. Tá tudo no mesmo plano. Tudo na mesma superfície. O cubismo ele é dividido em dois períodos, né? O cubismo analítico e o cubismo sintético. O analítico ele começou em 1910, foi até 1912. E nesse período, as obras do Picasso e do Braque elas eram bem parecidas, bem semelhantes. Era quase impossível de distinguir qual é de cada um. E eles têm uma preocupação com a estrutura das formas e a decomposição dos objetos. E a maior parte das composições desse período são monocromáticas. Como essa obra que está aqui na imagem, né, que é O Homem com Violão, foi feita entre 1911 e 1912, do Braque. E como a gente pode ver, né, a imagem está totalmente fragmentada, ela está decomposta, a gente não percebe o homem e o violão aqui, é bem difícil de entender. E a segunda fase do cubismo, né, é o cubismo sintético. E as obras elas enfatizam a combinação ou a síntese das formas da imagem, que continuam planas e continuam fragmentadas, mas elas já são maiores e mais decorativas. E outra coisa que é legal a gente perceber é que Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Aqui no cubismo analítico, eu falei que as obras são predominantemente monocromáticas, né? No cubismo sintético, as cores começam a ter mais importância. Eles também começam a utilizar superfícies ásperas em contraste com superfícies lisas. E começam a utilizar materiais diferentes, materiais estranhos, como jornais, invólucros de tabaco, que são colocados na tela em combinação com as áreas pintadas. Então, eles começam a utilizar colagem. E essa ideia da colagem é para fazer uma questão entre a realidade e a ilusão, né? Como vocês podem ver aqui nessa figura 9. Essa obra aqui também é do Picasso, né? Ambas são. Não, desculpa, é que elas são super parecidas, do Braque e do Picasso, desse período. O anterior é do Braque. O futurismo surgiu no começo do século XX, né? Ele foi um dos mais importantes movimentos artísticos desse período. Ele começou na Itália, com o Manifesto Futurista, que foi publicado num jornal francês, chamado Le Figaro, em 1909. E ele foi escrito pelo poeta italiano Filippo Marinetti. Ele viveu de 1876 a 1944. Aqui eu coloquei um trecho do Manifesto Futurista que ele escreveu, e eu trouxe um vídeo dele falando o manifesto. O vídeo está em italiano, mas se prestar bastante atenção, a gente consegue até entender algumas coisas, mas depois a gente vai ler o manifesto ali no slide. È dall'Italia che noi lanciamo questo violento, scioccante manifesto. Vogliamo che sia chiamato futurismo, perché vogliamo liberare questo paese da questa putrefatta cancrena di professori, archeologi, ciceroni e mendicanti. Per troppo tempo l'Italia è stata un commerciante di roba usata.
Con questo vogliamo dire che è ora di liberarla dagli innumerevoli musei che ci assillano, come tombe. Enfim, deu pra gente ter uma noção, né, de como era o Marinette, como ele falava esse manifesto. E não sei se vocês conseguiram entender alguma coisa, mas eles estão rejeitando tudo que é antigo, né? Os museus, os arqueólogos, eles querem algo novo, eles querem produzir algo novo. Então a gente vai ler agora um trechinho do manifesto. Nós afirmamos que a magnificência do mundo se enriqueceu de uma beleza nova, a beleza da velocidade. Um automóvel de corrida com seu cofre enfeitado com tubos grossos, semelhantes a serpentes de hálito explosivo. Um automóvel rugidor, que parece correr sobre a metralha, é mais bonito que a vitória de Samotrácia. É preciso que o poeta prodigalize com ardor, esforço e liberdade, para aumentar o entusiástico fervor dos elementos primordiais. Nós estamos no promontório extremo dos séculos. Por que haveríamos de olhar para trás se queremos arrombar as misteriosas portas do impossível? O tempo e o espaço morreram ontem. Já estamos vivendo no absoluto, pois já criamos a eterna velocidade omnipotente. Então, o futurismo, como a gente pode perceber através do que lemos ali no manifesto, né, ele foi um movimento literário e político. E ele estava proclamando, ele estava pedindo por uma arte nova, uma arte de poesia nova para uma nova sociedade. Ele se baseava na admiração pelo mundo moderno e ele negava aquela visão do passado, o que permitia uma perspectiva de um mundo melhor, de um futuro melhor. O futurismo traz nas artes plásticas a representação do movimento e os aspectos dinâmicos da vida moderna. Eles descartam, né, a estabilidade das formas estáticas do cubo e do cone, do cilindro, que estavam ali no cubismo, para representar a realidade por meio da repetição de linhas e planos. Eles valorizavam a máquina, a velocidade, as conquistas do homem e tudo que tinha movimento. Então o futurismo está muito relacionado a isso, ao novo, ao movimento, à dinâmica, à modernidade. Eu trouxe pra vocês, gente, uma sugestão de filme, tá? Que é Meia-Noite em Paris. Eu vou botar o trailer pra vocês verem. Mas antes eu vou explicar um pouquinho do filme. No final do século XIX, no começo do século XX, em Paris estavam se reunindo vários artistas importantes, poetas, nos cafés. Isso vocês já devem ter ouvido falar, né? E daí o filme conta a história do Gil, que é o protagonista, que ele é um roteirista de cinema que está desiludido com o trabalho dele. E ele visita Paris, né, com a noiva. E eles sonham em viver nos anos 20. A época em que esses grandes artistas estavam ali circulando pelos cafés da cidade, né? Eles se encontravam, eles produziam coisas. Então ele está passeando pela cidade e quando o relógio anuncia meia-noite, esse cara misteriosamente se encontra com esses escritores e poetas. E ele conhece a cidade de Paris. Daquela época que estava vendo a popularização do cinema, o surgimento dos automóveis, do telefone, do avião e da fotografia. É um filme do Woody Allen, que foi feito em 2011. E, enfim, é super bom. Já assisti e recomendo para vocês assistirem. Vou colocar um trailerzinho pra gente assistir, então. This is unbelievable. There's no city like this in the world. You're in love with a fantasy. I'm in love with you. What are you doing here? Dad's here on business, and we just decided to freeload alone. Oh, that's great. We can spend some time together. I think we have a lot of commitments, but I'm sure it's... What? If I'm not mistaken, Rodin's work was influenced by his wife, Camille. Rose was the wife. No, he was never married to Rose. I hope you're not going to be as antisocial tomorrow. I'm not quite as taken with him as you are. He's a pseudo-intellectual. Slightly more tannic than the 59. I prefer a smoky feeling. Carol and I are going to go dancing. We heard of a great place. Interested? No. I don't want to be a killjoy, but I need to get a little fresh air. What time did you get in last night? Not that late.
night. No, if I end up going on another little hike tonight. Where'd Gil run off to? Been walking around Paris. Where do you think Gil goes every night? He walks and gets ideas. Why are you so dressed up? I was just doing a little writing. You dress up and put on cologne to write? Because you know how I think better in the shower and I get the positive ions going in there? Esse filme é legal pra vocês terem um pouquinho do contexto histórico também. Now what happened? I don't know. The detective agency says the detective is missing. E é isso, gente. Se tiverem oportunidade, né, e interesse, assistam. É bem legal. Vamos seguir. Tá finalizando nossa aula já. Então fica como deveres para vocês, gente, as atividades da página 36. Deixa eu conferir se é isso mesmo. 36 e 37. No final da página 37 tem uma atividade que está escrita na prática, que está pedindo para que vocês se reúnam em grupos e... Enfim, não é para fazer essa atividade prática, tá? Só as outras atividades que são teóricas. Para responder, e daí eu vou corrigir na aula que vem. E é isso, gente. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, me procurem ali pelo Clipe Escola. Tô disponível para vocês. E é isso. Uma boa semana. E a gente se vê na aula que vem. Beijo.